Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: lama tóxica, deputados e pesquisadores querem nova análise da água do Rio Doce. Parlamentares discutem formas de reduzir o preço de remédios. Currículo escolar deve incluir história afro-brasileira. Comissão Representativa do Rio Doce realiza reunião extraordinária. Foi o primeiro encontro com a participação de especialistas e pesquisadores da área ambiental. O laudo usado como base para o retorno da captação de água no Rio Doce para abastecimento do município de Colatina foi ponto central dos trabalhos da Comissão Representativa do Legislativo. As condições ambientais que Colatina se encontra são terríveis. O rio está muito sujo de lama, o odor é muito forte, você tem a mortandade de peixes, então você tem um quadro ambiental muito ruim. A prefeitura voltou a captar água, para isso ela apresentou um laudo, oficial, mas um laudo deixa ainda essa desconfiança perante a população. Então, a própria comissão da Assembleia está pedindo novos laudos, novos exames para dar esse conforto à população que está vivendo esse quadro ambiental terrível. Técnicos da Universidade Federal do Espírito Santo devem realizar nova análise para verificar as condições de consumo da água. Além disso, na reunião, foram anunciados os trabalhos que a universidade vai realizar na busca de soluções aos impactos gerados pela lama com rejeitos de minério. A ideia é preparar um programa de monitoramento de longo prazo, já que o impacto ambiental ele foi e é agudo e tem efeitos crônicos de longa duração, e por isso é preciso uma abordagem de longo prazo. E tentando ao mesmo tempo verificar os efeitos ambientais do problema do rompimento da barragem e ao mesmo tempo verificar as ações que vão ser tomadas para a recuperação e revitalização da bacia. Pela manhã, a comissão já havia se reunido com moradores de Anchieta, litoral sul do estado. Em debate, outros casos de poluição da Samarco no Espírito Santo. Os impactos ambientais gerados pela atuação da mineradora Samarco em Anchieta, no sul do estado, foram pauta de reunião na Assembleia. O assunto foi tratado pela comissão representativa que acompanha a tragédia gerada pelo rompimento de barragens da empresa em Minas Gerais. Os deputados ouviram denúncias do coordenador ambiental da Associação dos Moradores do bairro Mãe-Bá de Anchieta. O Ever de Almeida afirmou que, além da poluição do ar da região com o pó preto, a Lagoa Mãe-Bá, a segunda maior do Espírito Santo, recebe rejeitos industriais. A mesma lama que está no Rio Doce é a mesma lama que está caindo lá. A lagoa não tem peixe mais, os pescadores não tem como pegar peixe mais, porque não tem peixe na lagoa, entendeu? Então a gente quer cobrar das autoridades, dos deputados, dos órgãos competentes, que dê uma fiscalizada nisso, entendeu? O que vai ser feito? A gente lá não quer o fechamento da empresa, a gente quer deixar isso bem claro. Tá? Não fechar a empresa, isso está fora de cogitação, porque ela gera emprego para o município, mas também a empresa ela também tem que olhar pelo meio ambiente, olhar pela lagoa e olhar pelas pessoas. A comissão definiu ações relativas à poluição em Anchieta. O que foi apresentado no vídeo aqui para a gente são cenas assustadoras, né? Então a comissão, através dos deputados aqui, a grande maioria se manifestou solicitando uma visita técnica à sede da empresa para confirmar, né, o que foi apresentado, também manifestar ao Ministério Público o convite para nos acompanhar. E antecipadamente nós estaremos reunidos com a empresa, com a instituição do IEMA, nós estaremos com a presidente, convidando ela aqui para que ela possa nos informar, né, as ações que o IEMA já tomou em relação a esta lagoa, em relação à empresa, né, sobre o que foi apresentado. E o trabalho da Comissão Representativa do Rio Doce alterou a rotina dos parlamentares em plenário. A repórter Nicole Espósito conta o que aconteceu na segunda sessão ordinária da semana. Luciana, a sessão desta terça-feira durou pouco menos de 1 hora e foi encerrada sem votações por falta de quórum. O pequeno número de deputados em plenário ocorreu por conta da agenda da Comissão Representativa do Rio Doce, que precisou se reunir extraordinariamente no mesmo horário da sessão. As matérias que estavam na ordem do dia seguem na pauta da sessão ordinária desta quarta-feira.
Entre os destaques, na pauta do expediente da sessão, estavam 2 requerimentos para tramitação em regime de urgência de projetos encaminhados pelo Tribunal de Justiça. Uma das matérias trata de mudanças nas funções gratificadas. A outra adia o cumprimento do plano de carreiras e vencimentos dos servidores do Poder Judiciário. Nós precisamos discutir todas as matérias. E essa matéria foi discutida com uns 3 ou 4 deputados e não foi com um conjunto de deputados. E eu sou servidor, contra servidor eu não voto. Esta lei nós aprovamos na legislatura passada, é direito dos servidores. Portanto, se for retirar dos servidores, que retire-se do juiz, que retire também de outros setores onde tem gordura para retirar, não dos servidores, que eles alavancam a máquina do judiciário. Comissão de Saúde discute formas de diminuir o preço de medicamentos. Os genéricos são conhecidos do consumidor e um dos atrativos é o preço. Mas esse tipo de remédio e também os de referência poderiam ser mais baratos. A comunidade farmacêutica que participou da reunião do Colegiado de Saúde questiona a forma como o Estado cobra o ICMS sobre esse tipo de produto. Aqui no Estado foi adotado o PMC, que ele serve como base, o valor dele serve como base para o cálculo do ICMS. Então, independentemente de ser medicamento referência ou genérico, é utilizado o PMC. Qual que é o questionamento que a gente está tentando socializar a discussão? O PMC, o valor do PMC ele é muito mais alto do que o valor, de fato, que a distribuidora compra do industrial, do produtor do remédio. Então, exemplificando, um remédio losartana, que é o remédio de hipertensão mais vendido, ele é comprado por R$ 1,08. Só que o PMC dele chega a quase R$ 35. E o tributo, o ICMS, está sendo calculado com base nos R$ 35. O imposto é repassado para o consumidor final e também impacta a saúde financeira das pequenas farmácias. Elas não conseguem competir com as grandes empresas que têm um capital maior, têm possibilidades maiores e até seus próprios centros de distribuições, muitas vezes. A Comissão de Saúde vai discutir o tema com o governo. Nós estamos marcando audiência com o vice-governador para levar um esboço da necessidade desses farmacêuticos, dessas pessoas que têm farmácia. Porque, na verdade, o Estado, o poder público não pode penalizar essa atividade, mesmo porque você taxar o imposto sobre tabaco, sobre bebida é uma coisa, taxar impostos sobre medicamento é diferente. A saúde também esteve em pauta na Comissão de Cooperativismo. O colegiado ampliou o debate sobre as formas de contratação de serviços médicos pelo Executivo Estadual. A renovação dos contratos das cooperativas médicas com a Secretaria Estadual de Saúde foi tema de reunião na Casa. A Comissão de Cooperativismo recebeu representantes da FEBRACEM, Federação Brasileira das Cooperativas de Especialidades Médicas, que pleiteiam a renovação dos contratos com o governo. Eles explicaram que uma decisão da Justiça de 2012 proibiu o Estado de contratar médicos e enfermeiros cooperados. A contratação só poderia ser feita por meio de concurso público. O Executivo chegou a recorrer da sentença e renovou os contratos com as cooperativas para a prestação de serviço. Mas esses contratos já venceram e a situação da categoria está indefinida. Existe um impedimento de contratação desse modelo? Mas não existe nada para substituir. Então nós somos 1.500 médicos cooperados, há bastante tempo prestando assistência de forma ininterrupta no serviço de urgência e emergência, responsável por 75% desse atendimento, e do dia para a noite isso pode automaticamente acabar. A expectativa é que haja uma sensibilização da Justiça, uma sensibilização do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, dos senhores deputados, para que o problema seja resolvido sem levar desassistência à população. Essa é a expectativa. A Comissão de Cooperativismo deve realizar na próxima semana uma audiência pública em conjunto com a Comissão de Saúde para tratar do tema. A atuação do INCAPER no desenvolvimento da agropecuária capixaba foi destaque na casa.
A diretoria do INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, apresentou o balanço das atividades de 2014 para a Comissão de Agricultura. O presidente do Instituto falou sobre a importância do trabalho do órgão para o desenvolvimento do Estado. Levando em consideração que o Estado do Espírito Santo tem uma renda bruta na agricultura de em torno de 8 bilhões de reais, um incremento de 1,34 bilhões é um número relativamente alto, bom. Também, para cada real investido que o governo investe no INCAPER, o retorno para o Estado de mais de 12 reais, isso também é um número considerável quando você compara, por exemplo, com de outros estados que têm também órgãos, institutos públicos, que atuam na agricultura. A presidente do colegiado também reconheceu a importância do trabalho realizado pelo Instituto. Só em 2014 nós vimos que foram 68.321 famílias de produtores da agricultura familiar que foram orientados. São mais de 100 mil produtores atendidos, ou seja, é uma questão muito importante e que foi apresentada aqui e que eu só tenho a agradecer esse valoroso instituto que é o INCAPER na nossa agricultura capixaba, que vem realmente sendo um diferencial nesses seus 60 anos de existência. Deputados propõem trabalho em parceria com órgãos de segurança. O objetivo é tratar viciados e diminuir o grande número de crimes relacionados às drogas. A permanência de dependentes químicos no sistema prisional do Estado foi o principal assunto discutido durante a reunião do Colegiado de Política sobre Drogas. Segundo o deputado Gilcinho Lopes, 35% da população carcerária foi detida por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Mas, para o deputado, muitos desses detentos deveriam estar em comunidades terapêuticas. Hoje nós temos 18.400 presos no sistema prisional. Nós estamos com 6.648 presos por tráfico e associação para o tráfico. Se você for lá e verificar processo de 1 a 1, você vai ver que o cidadão, às vezes, é um dependente químico que está lá na cadeia. Está na cadeia porque ele está no lugar errado, na hora errada. Porque a polícia não pôde mensurar e nem equalizar qual é a conduta típica de cada um. Diante dos dados apresentados, o presidente da comissão, deputado Marcelo Santos, sugeriu a realização de um trabalho conjunto com os órgãos relacionados à segurança pública no Estado. Gilcinho Lopes concordou com a sugestão. Sugeriu que nós convidemos a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, principalmente o serviço reservado da Polícia Militar, que é a inteligência da Polícia Militar, mas o vice-governador, que é o coordenador da política sobre droga do Estado, para que a gente possa estar fazendo um planejamento de ações estratégicas que conduzam a só colocar na cadeia os verdadeiros traficantes. As pessoas que são dependentes, eles têm que ser excluídos desse polo e eles irem para o tratamento. Então, o deputado Marcelo Santos foi muito feliz na colocação e nós devemos fazer o convite da chefe de polícia, do comandante-geral da Polícia Militar, do chefe da DINT e também da Polícia Federal, o superintendente da Polícia Federal, para a gente tratar desse assunto aqui na comissão. Mulheres vítimas de violência podem ter mais apoio para conquistar um emprego. Proposta parlamentar que estabelece o benefício já foi considerada constitucional. A Comissão de Justiça aprovou a constitucionalidade de 15 das 22 matérias em pauta na ordem do dia. Entre as medidas aprovadas está o projeto da deputada Raquel Lessa, que determina a reserva de vagas em empresas privadas para mulheres e menores vítimas de violência doméstica. Nós pensamos nas mulheres porque às vezes as mulheres elas sofrem violência até mesmo por elas serem dependentes financeiramente do marido. Então, quando elas têm uma independência financeira, com um emprego direitinho, certinho, recebendo seu salário, ela tem mais coragem de denunciar a violência que ela está sofrendo. Então, nós pensamos nisso. E tem muitos menores que às vezes ficam em casa com padrasto,
até mesmo com alguns idosos, eles sofrem essas violências. Então, assim, que esse seja o menor aprendiz na empresa e as mulheres também que tenham essa condição de disputar essa vaga. Você conhece a expressão pocar? Se a resposta for positiva, você provavelmente é capixaba ou convive com alguém que seja. A riqueza de linguagem do Espírito Santo foi um dos assuntos abordados pela Comissão de Cultura. Veja as matérias aprovadas pelo colegiado. A Comissão de Cultura aprovou 2 matérias. Uma delas é o projeto do deputado Marcos Bruno, que declara a Biblioteca Pública Estadual como patrimônio cultural do Espírito Santo. A proposta segue para votação em plenário. Já a iniciativa da deputada Luzia Toledo declara as formas de expressão típicas do povo capixaba como patrimônio imaterial do Estado. A matéria ainda vai ser analisada pela Comissão de Finanças. E reconhecimento cultural também está na pauta do movimento negro. Sessão especial na Assembleia discutiu formas de garantir o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileiras. Líderes do movimento negro e ativistas dos direitos humanos querem a inclusão da história e da cultura afro-brasileira nos currículos das escolas capixabas. Eles discutiram em sessão especial da Assembleia Legislativa o cumprimento no Estado de lei federal que prevê a temática da história dos povos da África e de seus descendentes no ensino médio e fundamental. Nós reivindicamos que é necessário a criação de algum órgão, algum núcleo, alguma coordenação junto à Secretaria de Educação para que essa comissão possa trabalhar essa legislação nas mais variadas áreas do conhecimento. É necessário também um forte investimento na formação de professores, que muitos professores eles já estão sensibilizados com essa legislação, já conhecem os marcos legais, têm acesso a alguns materiais didáticos, mas lhe falta algum instrumental teórico e metodológico para que essa legislação chegue até o chão da escola. Nós não somos racistas por natureza. Estamos racistas como consequência de um processo histórico de educação muito perverso. Mas da mesma forma que a educação nos construiu assim, a educação também pode nos construir, nos fazer pessoas melhores do que nós somos, fazer de nós uma sociedade melhor do que a nossa sociedade é hoje. A sessão especial ocorreu no clima do Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Nós precisamos intensificar o nosso trabalho enquanto parlamentar, enquanto fiscalizadores, mas também observar que a própria sociedade precisa ser um pouco mais exigente, porque uma lei ela passa a ser forte, a ser respeitada a partir do momento que nós todos exigimos que essa lei seja implementada. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas a programação da TV Alhos Digital continua. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.